fico pensando aqui, esses gestores, eles devem se reunir numa sala e ficar ali jogando um dominó, um baralho, batendo papo, jogando conversa pro ar. E aí, de repente, um pega e fala, cara, a gente tá fazendo nada, vamos frustrar o torcedor vascaíno? Bora. Aí eles criam um plano e executam com maestria. Anunciaram aí uma live, uma coletiva com o gerente de futebol, ou executivo de futebol, Alexandre Pássaro, e o Germancano, e é óbvio que o torcedor ficou imaginando que ia ser para anunciar a renovação de contrato do argentino, que é o que o torcedor mais quer nesse momento. E nada, absolutamente nada de novo com relação ao contrato do Germancano. Falou aí, explicou, que eu achei que foi até fundamental, a situação do contrato de produtividade, quantos jogos ou qual é o percentual de jogos que os jogadores têm que fazer para receber o extra. Eu vou explicar para vocês aqui daqui a pouquinho. E reiterou mais uma vez, não está desesperado para contratar, não vai para o mercado agora. Esse time aí, segundo o Alexandre Pássaro, é suficiente para jogar essa Série B e subir para a primeira divisão. Mas a gente não está desesperado. A gente não vê uma necessidade desesperadora de reforços. A gente vê sim uma necessidade de ajustes que talvez aumente ou diminua com o passar dos jogos, da janela de transferência, das negociações, mas a gente tem muita crença no grupo que a gente formou. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para você que curte o canal. Conto sempre com o seu joinha, deixa o seu like, não esquece que ele é fundamental para esse vídeo ser indicado aí na plataforma do YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram, beleza? Dito isso, vamos falar aqui. Aliás, deixa eu dar um recado antes, pedir licença para vocês. O meu canal alternativo, Vascaíno do Cerrado 2, o link tá aqui na descrição. E hoje eu postei o vídeo de cortes e memes relacionados ao Vasco, número 7, ou parte 7. Então tem 7 vídeos no canal com cortes e memes muito divertido, muito engraçado, com críticas e crônicas bem humoradas. Então se você não conhece, vai lá no canal, se inscreve lá ou vê os 7 vídeos que são uma onda, são bem engraçados mesmo. Beleza? Então vamos seguir, agora vamos seguir de fato, vamos falar dessa entrevista coletiva que frustrou muito o vascaíno, que esperava o anúncio ali de uma renovação de contrato do Germancano, e muito pelo contrário, ele só veio para reiterar que ainda não tem nada de certo, mas enfim, eu vou deixar nesse primeiro trecho, eu vou mostrar aqui o áudio aonde ele fala sobre a situação de reforçar o time. Para ele, esse elenco dá para jogar a Série B, que ele não vai cometer os mesmos erros que gestores ou o Vasco cometeu anos atrás, que é esse de ficar procurando sempre o problema ou corrigir o problema, buscando jogadores, trocando técnico, indo ao mercado. Então ele acha que esse elenco é suficiente e eles têm que ser cobrados para isso. Vou deixar o trecho aí do que falou Alexandre Pássaro. Sobre reforços, né? Eu costumo falar que eu acho, né, e todo mundo achava, e todo mundo continua achando, que a gente tem um bom elenco, né, um elenco bom para a disputa da Série B, dos campeonatos que a gente ia disputar. Isso não foi discussão até a primeira derrota. Aí depois que vem a primeira derrota, é natural que todo mundo questione, quando vem a segunda, quando vem a terceira, é natural que todo mundo questione, e todo mundo está no seu direito. Agora, eu disse aqui, repito internamente aqui, o Germán é prova disso nas nossas reuniões, que eu não vejo solução do mesmo jeito que o Vasco vê há tantos anos. Né? O Vasco, ele vive, olhando de fora, né, há tantos anos, uma reconstrução infinita. O Vasco todo ano faz time, refaz time, desmonta time, refaz time, e eu não acredito nisso, pelo menos eu, que estou sentado na cadeira de diretor de futebol, exercendo esse cargo aqui, eu não acredito que é assim, sem parar de contratar, que a gente melhora desempenho, que a gente melhora pontuação, que a gente melhora trabalho. Eu acredito que o trabalho que vai nos melhorar. E o Germán é prova disso aqui, nas nossas reuniões eu falo, que independentemente se a gente vai ou não contratar alguém, se vai aparecer uma oportunidade de mercado, se vai aparecer uma oportunidade pra gente, o que a gente quer é que esse elenco aqui, que esse grupo aqui, que esse nosso trabalho aqui possa dar os frutos que a gente tem certeza que pode dar. Então, lógico que a gente vai estar atento ao mercado, lógico que a gente vai estar olhando. Esse momento, como eu disse, é muito ruim, porque a gente tem um mercado muito restrito, é um mercado interno de quem não fez 6 jogos, de quem não está jogando eventualmente nos clubes de Série A. É um mercado muito restrito, mas a gente não está desesperado. A gente não vê uma necessidade desesperadora de reforços. A gente vê sim
uma necessidade de ajustes, que talvez aumente ou diminua com o passar dos jogos, da janela de transferência, das negociações, mas a gente tem muita crença no grupo que a gente formou, nos jogadores que a gente tem aqui e no trabalho que a gente realiza. Então, eu não gosto de usar essa história de contratação como muleta. Para mim seria muito fácil, de fato, a gente precisa contratar mais 5 posições e a gente está buscando. Não, eu não quero usar isso como muleta, ninguém aqui do clube quer usar isso como muleta. A gente quer que isso seja feito se for necessário e se houver oportunidade para isso. Bom, então, muita atenção nesse próximo trecho para você entender como é que funciona o contrato de produtividade. Talvez ali você vai ver o porquê da insistência do Marcelo Cabo de colocar jogadores dentro de campo, nem que seja para jogar um tempo, como o Michel, o Rômulo, como o Morato, o Léo Jabá, que sempre entra no segundo tempo. Todos os jogadores que foram contratados por produtividade têm tido uma oportunidade de jogar, ou pelo menos um tempo. Os únicos que não, seria ali o Sarrafiori e o Daniel Amorim. Esses eu não sei se foi contrato de produtividade. Enfim, mas ali ele explica usando um valor baixo, inclusive, 20 mil reais. Eu vou passar esse valor para 80 mil para dar um exemplo mais factível, porque é a média mais ou menos de quanto ganha um jogador do Vasco. Tá ali girando entre 80 e 120 mil desses do contrato de produtividade. Então, ele tem um salário fixo para esses jogadores. Vou dar um exemplo, o Morato. Morato recebe 80 mil reais de salário fixo. Se ele jogar ou não, ele recebe esses 80 mil reais. Aí ele tem um salário de produtividade, que ele é medido da seguinte maneira. Ele tem que jogar de 60% a 65% dos jogos. Ou seja, de cada 10 jogos, ele tem que estar em campo pelo menos 6 partidas. Ou em campo a partida inteira, ou pelo menos 45 minutos, um tempo. E aí, depois que ele bate essa meta, ele recebe mais 80 mil reais, que são pagos trimestralmente. Então, 8, 16, 24, paga para ele os 240 mil reais, que refere aí, ou se você dividir, vai dar os 80 mil reais por mês, junto com 80 fixos. Ele tem um salário no Vasco, batendo a meta de 160 mil reais. Vou deixar o exemplo aí do Alexandre Pássaro. Para esclarecer isso, porque a fórmula ela não é exata, para todos os casos. O que a gente entende aqui, desde que a gente chegou nessa gestão, é que esses contratos por produtividade, é natural que ele tenha um fixo mínimo, onde garanta ao jogador, ao atleta, enfim, um salário mínimo, uma coisa menor. E aí, conforme o jogador joga uma quantidade determinada de jogos, e aqui normalmente nós fazemos por trimestre, ele ganha um valor que corrige esses meses para trás. Então, por um simples exemplo, se o jogador ganha 20 mil reais e em 3 meses ele atinge uma produtividade de jogos como titular ou ao menos 45 minutos, essa é a única métrica que a gente usa, titular ou 45 minutos por 60% ou 65% dos jogos, a gente vai pagar, por exemplo, para ele um valor de 60 mil reais pelo trimestre. Isso quer dizer que o quê? Que pega esses 60 mil reais, divide por 3, dá 20 mil, o salário dele saiu de 20 para 40. Só que no outro trimestre, se por algum motivo ele lesionou, ele tomou cartão, aconteceu qualquer coisa que ele não pôde cumprir essa mesma produtividade, ele não vai ganhar. Ele vai ficar com aquele salário, nesse exemplo, de 20 mil reais fixos, sem bater a produtividade. Isso evita diversos casos que a gente ainda tem no Vasco de contratos antigos, de jogadores onde entra 1 minuto, já conta como um jogo. Aqui no Vasco antes tinha muito caso de por jogos. Então, quando o atleta fizer 10 jogos, ele recebe um aumento de X. Mas às vezes esses 10 jogos, Flávio, ele demorou 3 anos para bater. E desses 10 jogos ele jogou na média 5 minutos em cada um. Isso não é produtivo para o time, isso não é uma condição decente para que a gente avalie desempenho. Então a gente tem mudado, principalmente no caso dos novos jogadores, a gente tem mudado essa forma, mais ou menos isso, A gente entende que a cada 10 jogos, um jogador que joga ali por volta de 6,5 jogos de titular ou ao menos 45 minutos, ele é praticamente um jogador titular, um jogador que joga quase todos os jogos e por isso deve ser remunerado pelo teu rendimento também. Sobre romper contratos daqueles que não jogam, nós temos algumas condições em alguns contratos, como é o caso do Léo Jabá, mas não é o único. Mas não em todos, porque a gente também entende que esse risco, no momento de uma contratação, você oferecer esse risco a um jogador que tem diversas propostas, como foram quase todos que a gente contratou nesse ano, seria uma coisa não atrativa para o jogador, uma falta de segurança. Uma coisa é dizer a ele, olha, você vai receber mais baixo, porém, se você estiver bem, depende só de você, se você jogar, você vai ter um acerto nessa conta. Agora, fazer o contrário não seria atrativo para todos os casos, mas a gente tem aqui alguns casos sim, e não é só o Léo. Bom, no próximo trecho é quase mais do mesmo. Ele fala da renovação de contrato do Germancano, que o Vasco quer, que o Germancano quer ficar, mas que depende de outras situações para que isso seja concretizado. Uma coisa que ele trouxe de novo é que antes ele tinha falado
que para o Germancano ficar no Vasco, dependeria do Vasco estar encaminhado ou ter encaminhado a sua classificação ou a sua volta à Série A. Nessa entrevista ou nesse trecho você vai ver que ele já não condiciona mais a volta do Vasco para a primeira divisão, que eles estão trabalhando para tentar renovar com o Cano, independentemente de subir para a primeira divisão. Não, na verdade, novidades concretas a gente não tem, mas a gente nunca perde essas duas renovações de foco, né? Eu vou focar no do Cano aqui que tá do meu lado. A gente já expressou, eu, o presidente, todos nós, para ele e para o empresário dele, o nosso desejo, óbvio, de renovar o contrato dele, não por 1 ano, mas quem sabe até por mais tempo. Mas que a gente precisa ser responsável nesse momento, o que é totalmente diferente, né? A possibilidade é totalmente diferente da nossa vontade, e que a gente precisa ser responsável, a gente precisa ter uma condição melhor e mais concreta da nossa vida, principalmente no ano que vem, que é o prazo que seria do novo contrato, a partir do ano que vem, e com essa sinalização a gente conseguir evoluir. Então, não é um assunto esquecido, muito pelo contrário, é um assunto que toda hora a gente está buscando, e não necessariamente talvez só o acesso para a Série A seja uma oportunidade de garantir essa renovação, ou de garantir essa nossa condição de renovar, mas a gente está buscando também outras formas para que a gente possa oferecer ao Germancano, ao André ou qualquer outro jogador que venha a renovar para o ano que vem, uma condição que a gente possa cumprir. É só isso que a gente quer, botar no papel, o papel aceita tudo, né? A gente sabe disso, mas a gente também tem que sentar com o Cano, entender no momento que a gente sentar com ele as expectativas dele, o desejo, só que o desejo é mútuo, né? Ele já manifestou pra gente o desejo em renovar, em ficar no Vasco, com todo o carinho que ele tem, e a gente manifesta para ele também o desejo que ele renova. Então, a gente precisa ser responsável, porque simplesmente renovar o contrato seria fácil, como muitos contratos a gente pegou renovado aqui e acabou virando um problema, não só para o Vasco, mas também para aquele jogador que eventualmente não estava tendo as suas condições, cumpridas ou garantidas. Então tudo isso está no nosso mapa, está no nosso rodar, está no nosso desejo diário. Todo dia eu penso nisso, todo dia a gente quer evoluir com isso, e eu tenho certeza que no futuro muito próximo a gente vai evoluir com isso. Bom, e para finalizar, nesse trecho, um jornalista pergunta para o Germancano se ele sabe ou se ele tem a ideia da dimensão do carinho da torcida vascaína por ele. A gente sabe que teve o problema da pandemia e alguns jogadores não tiveram uma oportunidade de ter ali o afeto, o calor, entender o que é a torcida do Vasco. E aí o Germancano fala que ainda não caiu a ficha para ele desse carinho da torcida do Vasco, que ele jogou muito poucos jogos com a torcida, que ele percebe esse carinho em mensagens que ele recebe nas redes sociais e quando ele está na rua ou encontra com vascaínos. Para vocês aí, ou para finalizar, o Germancano falando do amor da torcida do Vasco por ele. Ainda no caigo en esa dimensión de entender el cariño que tiene Vasco y toda la torcida por mí. Eu jogué en Sancionario con pocos jogos en Sancionario. No me tocó jugar con mucha torcida, mas ese tiempo que eu jogué con torcida gostei muito de todo mundo, de ese cariño, y eso ahora ellos están demostrando por redes sociales, mismo también en la Rúa también demuestran ese cariño hacia mí. Para mí es muy importante cada vez que entro a un campo para jugar y hacer todo lo mejor por Vasco. Así que agradecer también porque ellos hacen parte de mi campaña desde que llegué aquí a Vasco. Y nada, eso fica agradecer y seguir progresando y creciendo como jugador, como pessoa, y siempre agradecer a Vasco porque me abriu las puertas y espero poder seguir aqui muito tempo mais. Então era isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha, torne-se membro para poder me ajudar aí, dar uma força para eu continuar trazendo vídeos para o canal. Tem planos aí baratíssimos. Você entra em Guia Comunidade e já clica no link que vai direto para o nosso grupo, onde eu vou sortear camisas, bonés. Vai rolar muita coisa bacana lá no nosso grupo no Telegram, beleza? Se inscreve no canal Vascaíno Serra 2, tá o link aí, vai lá assistir os 7 vídeos, as 7 partes dos vídeos de cortes e memes humorados na internet com relação ao Vasco. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.